E aí, seus deputados malucos, tudo bem com vocês? E eu queria agradecer aí ao Alan Rios, que me mandou essa dica aqui da deputada Bia Kicis, não sei como é que fala o nome dela, conversando aí com o Monark, quem é pior para o Brasil, a China ou os Estados Unidos? E aí, antes de eu começar o vídeo, já vou pedir um favor, já deixa um like e um comentário aí, que eu sempre esqueço de pedir, e se puder, compartilha os vídeos para ajudar o canal a crescer. E se tudo der certo, mês que vem a gente bate 50k. E aí vamos ver esse gimão caprichado. Tudo. Sim. Já a visão da Rússia e da China não é uma visão hegemônica igual Mas é uma visão comunista, é uma visão de controle social. Na Rússia comunista? Tia, está atrasado uns 30 anos, mais ou menos. China, cara, você tem aí um celular, o teu celular controla todos os seus passos. Então, você ganha pontos É o quê? pelo que você faz ou deixa de fazer. Você vai usar um metrô, você tem que apresentar o seu celular. Se você não tiver a pontuação verde, sei lá qual é, se lá é a vermelha, que é a cor que é boa, sei lá, né? Pode crer. Você não pode usar um transporte público. Não, Eu quero saber aonde isso, tia. Aonde? Existe na China... Eu tenho um vídeo explicando sobre o crédito social na China, que é uma iniciativa que o governo tenta implantar desde 2014. Mas, assim, hoje tem algumas cidades, não é uma parada que rola pelo país inteiro. Tanto que os caras que trabalham comigo nunca nem ouviram falar. Existe aí uma base de dados nacional que algumas empresas privadas acabam usando, como, por exemplo, o Alipay tem um sistema de crédito, e dentro do WeChat a gente tem um sistema de crédito, mas isso que ela descreveu, eu nunca vi. Eu peguei metrô em Xangai semana passada e nunca precisei mostrar isso aí, eu nunca precisei mostrar nada, eu só uso o celular para pagar a entrada do metrô ou uso o Apple Watch e já era. Eu nunca vi isso aí. não, eu não... Então, assim, para mim, assim, qualquer uma delas, se for controle social, controle, não interessa, porque eu sou uma defensora da liberdade do indivíduo, né? Então, no momento em que o Estado vira Deus, e no globalismo você tem um grupo de pessoas que são deuses e o resto do mundo não vale nada. Está descrevendo a realidade hoje, né? Que, sei lá, tem 1% do mundo tem mais dinheiro que sei lá quantos por cento do resto do mundo. Está ali para servi-lo. Ou, no caso de Rússia, China, o Estado é Deus. E as pessoas só vivem para servir. Eu entendo, mas não é servem tipo, para viver. é que pro Brasil... Eu nem sei por onde começar, né? Isso aí de Estado é Deus, sabe? De onde que essas pessoas tiram essas maluquices, né? E a pessoa não serve para viver. Pô, e tem 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? Eu sempre falo isso nos Estados Unidos, 30 milhões de pessoas aí, 35 milhões de pessoas, não tem comida na mesa todos os dias, sabe? Isso é servir para viver, né? Brasil, eu acredito que seria positivo a gente viver num mundo multipolar do que no mundo hegemônico dos Estados mas Unidos. óbvio, né? Porque os Estados Unidos também importou controle social aqui pro Brasil. Opa. Esse negócio de Deixa eu censura que a gente está sofrendo agora começou com as Big Techs. Que são Claro. empresas dos bilionários oligarcas. Mas olha só, mas americanos. acontece, mas ali... Monark sensato, né? Ultimamente ele tem dado aí uns glimpses de sensatez, né? Não é, mas não é que só importou a americano, censura, mas, inclusive. mas cada um tem o seu modus operandi, Eu entendeu? sei, mas eu acho que Nos a China é o Estados parceiro comercial Unidos- mais importante Não, pro mas, Brasil, mas entendeu? vem cá, a China, ela China? quer dominar o Brasil. Hã? Sabe, você tem uma grande ilusão se você acha que eles vão ser... Eles são parceiros comerciais porque eles precisam do Brasil. Por enquanto, o Brasil está alimentando a China e o mundo. Na hora que eles vierem para cá, comprarem as terras e dominarem a produção, o que a gente vai servir para eles? Enquanto isso, tia, a China investindo sei lá quantos bilhões na África para não depender mais do Brasil. Vocês vivem numa realidade paralela mesmo. Então, assim, não me engano nem um pouquinho com a China. A China é extremamente Não sabia onde é a perigosa, tua frente. tá? E eu acho o seguinte, pelo menos nos Estados Unidos, ainda existe uma força muito grande que luta contra isso. Porque as instituições lá são instituições muito fortes e sólidas. Então, a gente está assistindo ultimamente, por exemplo, no Senado... Instituições sólidas. Os caras tiveram um acidente em Ohio,
com um produto químico que eu não me lembro o nome. Aí o governo foi lá e tocou fogo nesse produto químico porque eles acharam que isso ia ser melhor do que, sei lá, porque talvez não tivesse como conter esse produto químico, não sei. Tocaram fogo e aí causou uma explosão gigantesca, espalhou esse produto químico para tudo quanto é lado. A mídia de lá não está dando a importância que deveria para o negócio, porque é uma parada gigantesca, inclusive que está indo até para o Canadá agora. As autoridades estão cagando e andando. Cagando e andando. O Biden está lá dando dinheiro pro Zelensky na Ucrânia, enquanto o povo de Ohio não tem água para tomar. Esse é o nível das instituições fortes dos Estados Unidos, né? As instituições fortes deles são o exército, que está lá, invadiu Porto Rico, invadiu Havaí, e agora aí vai instalar umas bases militares aqui nas Filipinas. Lá, senadores republicanos que estão enfrentando, os caras chamando o pessoal lá do Twitter, por exemplo, que era o pessoal do Twitter antes do Elon Musk, e botando lá, vem cá, explica aí que história é essa, você estava censurando, calando as vozes, calando médicos formados em Harvard, em Stanford, quem era você, qual o seu conhecimento, você é médico? Aí a pessoa, não sou. Então, assim, lá... O que isso tem a ver com a conversa, né? E outra, médico não é cientista. E aqui no Brasil, a gente não pode nem compartilhar. Porque se a gente compartilha esses vídeos, a gente é censurado. Ai, nossa. Então, eu estou notando, assim, por exemplo, mesmo tomando todo cuidado como eu tenho tomado, as minhas redes sociais perdendo alcance. Terrível. Ah, mentirosa. Quanto mais você toma cuidado, mais alcance você vai perder. Porque as pessoas não querem ver as outras tomando cuidado. Elas querem ver elas falando a verdade. Mas eu falo a verdade. Olha, tia. A única verdade que tu falou aí foi que o governo chamou os caras do Twitter e das empresas para falar, né? Porque isso realmente aconteceu. Agora, de resto... Fala a verdade, eu mas tomo Shadowban cuidado. você tá falando. Tô falando de Shadowban mesmo. Entendi. Tô falando disso, espalhando mentira, né? Eu, por exemplo, eu tô agora começando meu segundo mandato. No primeiro mandato, eu sempre estive entre os 4 primeiros parlamentares mais influentes, contando 513 deputados e 81 senadores. Quanto disso era verdade, né? Quanto disso não era robô pago pelo caixa d'água? Qual que é o número do caixa d'água? 03, 02? O Carlos Bolsonaro? Sempre ali entre os 4 primeiros. Já cheguei a ser a primeira, segunda e tal. E aí, o que você vê? Os caras querem dar um jeito de calar, porque você representa valores que não interessam para esse povo, para os globalistas. Globalista! Não é? Exato. Eles querem destruir a família, destruir a união das pessoas para dividir e conquistar, né? Nossa, acabou a sensatez do Monark. De que acabar com família, Monark? Que família, cara? Meu Deus do céu, mano. 2023, vocês repetindo esses lemas nazistas. Pelo amor de Deus. No final das contas. Mas a questão é, quem está importando o globalismo hoje em dia é o bloco político do Ocidente. É os Estados Isso não Unidos. existe, cara. É a Europa. Eles são os maiores importadores de globalismo do mundo. Sim, porque a China, ela não importa esse modelo, por quê? Porque ela já cala o cidadão dela lá dentro. Então, ela já cala o povo lá dentro. Lá eles não têm sequer acesso. A internet lá é totalmente controlada pelo Estado. Sim. Se você é um jornalista, se você começa, jornalista, você VPN, começa a falar, eles somem com você. Sim. Isso é tão mentira que tem uma jornalista da CNN, que ela se mudou para cá, acho que ano passado, né? Volta e meia, ela tá criticando a China ao vivo ou no Twitter. O tempo todo tem vídeo dela rolando criticando a China. Quando estava rolando a primeira onda de Covid por aqui, né, que estava toda aquelas mortes acontecendo, fila em crematório, etc., ela estava lá em Beijing, em fila de crematório, filmando e postando. Ela não sumiu, continua lá trabalhando. Sim, Você entendeu? Na Rússia também. PCC Os caras lá. começam a ficar muito ricos na China, eles dão um sumiço na pessoa. Sim. Então, assim, você está O cara querendo... começa a ficar muito rico na China, eles dão sumiço com a pessoa. Ai, cara. Informação, né? Vai catar todas as informações do ar, assim, jogando. É o que essa galera faz, né? E esse é o motivo que o Ian Neves, o Gael Fato, ele Jabor, eles falam que eles não tem como debater com esse tipo de pessoa. Porque não tem conversa. Tá vendo? As linhas de raciocínio são tudo louca, não tem uma linha de raciocínio. Só vai catando informação do ar e vai jogando. Parece macaco tirando cocô da bunda e jogando as pessoas. Tendo comparar assim, uma coisa que é muito ruim, que é o globalismo, com uma coisa que é horrível, que é o comunismo. Eu
vou sempre É que a defender. China não tá querendo pôr comunismo aqui no Brasil, Claro que entendeu? quer, ela quer dominar o Brasil. E que olha o sistema que ela vai colocar. Quer dominar o Brasil como, tia? Como, meu Deus do céu, mano. Ai, tem tanta discussão e cobrança até, né? Do porquê a China, por exemplo, não investe mais em revoluções pelo mundo. Não investe em Cuba, para dar suporte a Cuba, o Vietnã, Venezuela. Você acha que a China quer transformar o Brasil comunista? A China não está nem aí. A China apoia até Israel. A China fazendo negócio com Israel e defendendo o Palestina ao mesmo tempo. Os caras querem vender e ganhar dinheiro. Tá, é o comunismo. Agora, você fala, a China não é comunismo porque tem capitalismo, não é o capitalismo de Estado. Não, nenhum dos dois. É comunismo. Capitalismo de Estado é comunismo. Ô, tia, tu se decide. Ou é comunismo ou é capitalismo de Estado. E no fim não é nenhum dos dois, né? Porque não tem país comunista e não o capitalismo de Estado era um nazismo. Era outra fita. O verdadeiro capitalismo é aquele que é feito de forma privada, pelos indivíduos, por empreendedores. Isso não existe. Eu, assim, pode ser sua opinião, Claro. tá? Mas eu quero deixar bem claro que eu não concordo. Tá Para bom. mim, a China é um grande inimigo, é um perigo muito grande. Ah, é um parceiro comercial. Legal, é um parceiro comercial, mas você tem que saber com quem você está lidando. É um perigo, é um inimigo, mas vamos vender para eles, né? Porque se a gente não vender para eles, a gente vai vender para quem? Para você não cair nas garras da pessoa. E você acha que os Estados Unidos é um grande aliado Claro do que não, Brasil? né? Depende. Agora, com esse governo Nunca foi. Biden, realmente não. Mas ele é um grande aliado. Vamos pensar só o seguinte: para onde vão os brasileiros que saem do Brasil para fugir num regime autoritário? Eles vão para a China, para a Rússia, para Cuba ou vão para os Estados Unidos? É que a gente não pode confundir duas coisas. Uma é a política interna de um país e outra é a política externa do país. Ufa, né? E outra, os Estados Unidos é muito mais perto do que a Rússia, é muito mais perto do que a China, ganha em dólar. Aqui na China, por exemplo, não tem como um brasileiro vir para cá e virar lavador de prato. Eu acho que provavelmente a Rússia também não. Então, na China, nos Estados Unidos tem isso, porque o capitalismo deles chegou no nível que esse tipo de função tem um salário ok, que já não é tão mais ok, né? Mas isso só funciona porque o Estado dos Estados Unidos investe pesado em colonialismo, imperialismo, um bando de sanguessuga. É só por isso. Deixa acabar essa teta deles, a teta deles imperialistas secar para ver o que vai se tornar aquele país. Eu Mas- entendo que a política interna dos Estados Unidos é a melhor e eu gostaria de ir para lá, inclusive. Pois é. Mas agora, se a gente argumenta de política externa, os Estados Unidos não tem nenhum A interesse. política interna deles é a melhor. Né? Eu morava quando eu estava nos Estados Unidos, eu morava na cidade, na Georgia. O nome da cidade era Calhoun. E tinha um supermercado chamado Kroger. Kroger, não sei como é que pronuncia. É uma rede de supermercados. E hoje eu estava lendo que 14% dos funcionários desse supermercado ou moram em carros ou moram em barracas, porque eles não têm condições de pagar por uma casa. Funciona bem pra caramba, hein? Vai pra lá, Monark. Morar numa barraca também. Interesse em ver um país, um Brasil forte. Inclusive, eles já manipularam as nossas eleições diversas Claro, vezes. Já deram um golpe Eu aqui. discordo. Eu acho Não, o isso é seguinte. fato. Eu Isso é discordo disso porque eu acho o seguinte. Ô tia, tanto faz o que tu acredita, tu deixa de acreditar. É fato, né? Tem documento dos Estados Unidos mostrando que os caras trabalharam com um golpe aqui em 64, escambau, né? Fato. Para os Estados Unidos, e aí não no governo Biden, mas no governo Trump, no governo republicano, o Brasil seria um aliado muito importante, porque o Brasil vai ajudar os Estados Unidos, republicano, não o democrata, que é aliado, a combater exatamente a China. Entendeu? Nós somos... O Biden tá quase criando a terceira guerra mundial com a China, tia. Tava fora do planeta? Tava fora do planeta que tu não sabe o que tá acontecendo? Teve aí esse encontro aí, sei lá do que, em Munique, lá na Alemanha, e aí o ministro das Relações Exteriores da China encontrou com o Blinken, né, que é o secretário de Estado, eu acho que é. E aí o Blinken está dizendo que a China vai fornecer armas para a Rússia e a China falou, a gente não vai. E é óbvio que o mundo acredita no cara que está dizendo, olha, eu ouvi dizer, né? Porque os caras querem arrancar uma guerra com a China, principalmente por conta de Taiwan. Está, né? Tá onde, tia? Tava em outro planeta?
Mas não adianta. A América do Sul, ela seria esse quintal Mas dos Estados Unidos. a Seria gente é um importante. a gente é um quintal mas dos seria Estados Unidos, a gente é uma colônia dos mas Estados seria Unidos. importante a gente ser esse quintal para eles. Se eles Nossa, mano, é muito lambeção de bola dos Estados Unidos, né? É muito lamber coturno de estadunidense. Olha, é importante, é bom a gente ser... Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Quando converso com os chineses aqui, tem um monte de chinês que não é a favor do Mao Zedong, critica, né, o que eles fizeram, principalmente no Grande Salto Adiante, a Revolução Cultural. Mas tem uma parada que meio que é unanimidade entre as pessoas com quem eu já conversei aqui, que é a China não é mais capacho de ninguém. Não acabou, sabe? Não tem mais estrangeiro chegar aqui e fazer o que quiser. Não tem mais. Por quê? Porque Partido Comunista, Mao Zedong, os caras venceram a Revolução e acabou. Por mais críticas que eles tenham, sempre que a gente chega nesse ponto de conversa, os caras sempre falam a mesma coisa. Século de humilhação nunca mais, sabe? Acabou. E aí vem essa tia que é uma deputada falar, ai que legal a gente ser quintal dos Estados Unidos. Ai, socorro. Ontem teve aquele vídeo tão legal, né, da Jiang Xiaoga cozinhando lá em Yunnan, quarta-feira sem gimo, e hoje eu tô aqui. eles enxergassem Não, eu isso. quero ser submisso aos Estados Não Unidos. é ser, pô. você quer ser submisso à China? Parabéns. Não, eu eu quero não. ser submisso a ninguém. Por que Você que vai tem que ser o outro- ser, tem porque que- não tem outro jeito. Essas pessoas A gente querem pode formar um país de controlar. verdade? Podemos, com liberdade. Então. E os Estados Unidos são um país que podem respeitar isso. China e Rússia, não. Todo mundo conhece muito bem como é que os Estados Unidos respeitam a liberdade, né? Meu Deus, tia, que mundo que tu vive, cara. Eu discordo plenamente de você nesse sentido. Eu acho que Olha que bom que a gente pode discordar um do outro e estar aqui por conversando, enquanto, né? né? Sim, sim. Não é nem questão de discordar, né? O monarca, apesar de tudo, ele já jogou uns fatos nessa história, né? E essa véia com essas teorias de conspiração maluca fica aí não, porque os Estados Unidos respeitam a liberdade. Respeita da onde? É parente da Renata Barreto? Sim, sim. Mas eu discordo porque Maravilha. é fato que os Estados Unidos já deu golpe no Brasil, é fato que É. ele tenta influenciar pra caramba, é fato que eles jogam contra as nossas empresas pra colocar as empresas deles aqui. Claro. Então, essa visão romantizada dos Estados Unidos ser um grande aliado do país, eu acho Não que tem é nada muito de fora- romantizado. é No meu muito caso, fora não do- tem nada de romantizado, não. Mas eu acho né? Que legal a gente ser quintal dos Estados Unidos. Imagina se fosse romantizado, né? Se isso não é, imagina se fosse. por exemplo, o Bolsonaro soube lidar com a política externa. Né? Ele soube lidar. E soube ir à Rússia quando precisava ir à Rússia. É isso. Ai, ai. A única coisa, assim, a coisa mais positiva do governo Bolsonaro, assim, sinceramente, a melhor coisa que o governo Bolsonaro fez foi acabar. Isso Para eu- garantir os nossos eu fertilizantes. elogiei o- Ele atuou como estadista, tanto quando esteve nos Estados Unidos, quando esteve Deus na defenda. Rússia. Agora, quem coloca o Brasil de joelhos é o Lula, que já está colocando o Brasil de joelhos perante a comunidade internacional, aqueles que querem vir explorar aqui as terras, por exemplo, que indígenas. são os americanos né? e os europeus. Meu Deus do céu, os caras literalmente expulsando gente de terra indígena, genocídio Yanomami acontecendo, e o governo Lula expulsando essas pessoas. Essa véia maluca tá falando que o Bolsonaro que lutou... Ah, não é possível. Não, sim, mas a China, você acha que não, meu amigo? A China também. A China quer comprar as terras do Brasil e dominar o Brasil. Mas vamos mudar de assunto, porque esse aqui já viu que a gente não vai chegar a um acordo. Conversamos. Porque, né, teoria da conspiração maluca não tem pra onde ir mesmo. Mas vamos bola pra frente, vamos falar de outras coisas também. Tudo bem, não. É que, tipo. É que geopoliticamente o Brasil ele tem que ser independente de Claro, China, claro. Estados Unidos, Deveria. Rússia. Sim, mas E a para gente tem isso que fazer você tem. negócio com todo Primeiro mundo, você né? tem que ter uma nação forte. A gente nem isso tem, meu Sim, amigo. a gente tem que ter uma nação Com um Nós deputado como a senhora, não vai ter nunca mesmo. Né? estamos de joelho perante a comunidade internacional com essa política do Lula, que é Tia, entregar. tu acabou de falar que é bom ser quintal dos Estados Unidos. Quem tá falando que os outros estão de joelho? Não é possível, mano. Às vezes eles não conseguem nem raciocinar nas próprias palavras. Ah, a Amazônia pode ser compartilhada. O que é isso? Sim, ele é um globalista. Então, assim, Globalista. o Bolsonaro era um nacionalista. Era mais Se que o você Lula, não né? Quem que era um nacionalista também nesse ferrenho nacionalista, né? Dessa forma aí? Não sei, tinha um alemão aí nos anos 30, né?
Não tem um nacionalista aqui dentro? Alguém que respeita a nossa soberania? Você não tem nenhuma nação. Eu concordo. Então, peraí. Tudo bem que O a cara gente tá... o cara respeita toda a soberania, que o cara tá lá lambendo as bolas do Mickey na Flórida. longe, mas assim, o governo Bolsonaro foi um primeiro passo. A gente precisava de mais 4 anos. Precisava continuar para a gente construir uma nação. E para ter uma nação, você precisa ter um povo que ama esse país. O Bolsonaro levantou É legal ser quintal dos Estados Unidos. os brasileiros, os patriotas. Eu não me lembro de ter visto as pessoas de verde e amarelo, a não ser em Copa do Mundo, antes do governo Bolsonaro. Então, assim, como é que você vai construir Ainda bem, né? Ainda bem. Tomara que acabe essa porcaria. uma nação forte e soberana se você não tem nenhum povo que ama o seu Brasil? A gente tem, né? Não, agora esse povo apareceu. Mas sempre existiu, né? Agora esse povo apareceu. E tem que continuar, meu amigo. Agora esse povo está sendo perseguido, tá? Tá sendo perseguido. O cara meteu 50 tiros de 12 em família e sei lá o que, porque perdeu na sinuca lá, matou 7 pessoas. Né? Esse povo, né? Essas pessoas não tem nem... Eu sei. Pois A única coisa que eu argumento é que os Estados Unidos não é nosso aliado, não. Tipo, tanto que quando o Lula ganhou, quem que foi o primeiro Olha só, a validar mas a é o eleição do Lula? Biden, é o governo Biden. Se fosse o governo Trump, seria outra coisa. Eu concordo que Então, seria assim, outra você coisa. fala dos Estados Unidos, você está Estados falando Unidos é a mesma coisa, gente. Tudo igual. do governo Biden, do governo democrata, de esquerda. Ah, mas eu vou ter que fazer um bingo dessa galera. Dizer que democrata e esquerda é uma das coisas mais burras que existe na face da Terra. Não existe esquerda nos Estados Unidos, mas não existe esquerda no poder nos Estados Unidos. O negócio é que os republicanos são tão direita que o democrata fica parecendo esquerda só porque eles defendem direitos de LGBT, direitos de negros, sabe? Sim. Eu tô vendo de forma mais ampla. Mas eu nem tô Então, falando só do não governo sabe nem onde é do tua Biden, frente, eu velho. falo mais do Deep State americano, Olha só, assim, a também. Deep State, cara, Deep State que também, Deep State lá quer controlar todo mundo. não é possível, Aqui também. sim. Então a gente tem que lutar contra o Deep Não State. é possível, cara, Nós não é temos possível. que lutar pela liberdade. Sempre nessa, né? Pelos indivíduos, pela família, pela liberdade de expressão, liberdade religiosa. Ninguém virá do lado de fora nos salvar, não. Isso. Infelizmente, Tá? Mas assim, Estados Unidos são muito mais aliados do que China e Rússia. Pode ter certeza disso. Eu não sei. Agora, de qualquer forma, aliado não quer dizer conversa maluca, nossa senhora. que aliado é alguém que tem vários pontos em comum e tem os inimigos comuns também. Inimigos em comum. Esse é seu aliado numa guerra. É isso. Tá aí, né? Tá visto. Agora nem sei mais se eu agradeço o Alan por esse gimo. Meu Deus, cara. Tá bom, tá visto.